O primeiro brasileiro a unificar mecânica quântica com mecânica clássica. Nesse vídeo eu vou te explicar a teoria de tudo, onde eu te faço uma abordagem demonstrando que os conceitos de Einstein estão errados, demonstrando que, na verdade, o princípio mínimo é o fóton, e vou te provar com base em modelos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, o funcionamento matemático e todas as outras matérias referente à nossa realidade, beleza? Meu nome é Lua Menezes de Souza, eu sou especializado em cultivo de cannabis, o que a gente fez aqui uma playlist chamada Grower Quântico, onde a gente dissemina conteúdo científico. E por que eu sou especializado em cannabis? Gente, para que nós entendamos e consigamos fazer uma teoria de tudo, uma teoria unificadora, ou seja, uma teoria capaz de explicar conceitos de E é igual a mc ao quadrado, mecânica clássica, com E igual a hf, que seria o Planck, beleza? Então, como é que a gente unifica o que a mecânica quântica fala e o que a mecânica clássica fala? Basicamente, a unificação é nossa realidade. Então, nós precisamos entender a nossa própria realidade. Beleza. Isso é a física, certo? Beleza. Pensa o seguinte: de onde vem, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos, qual é o intuito de toda essa realidade? Eu sei essas respostas e eu vou te entregar essas respostas baseadas em modelos matemáticos agora. Vamos lá. Primeiro, eu te falei que, como uma realidade, a gente precisa entender a realidade. Você concordou comigo? Beleza. Só que para entender a realidade, eu tenho que entender que eu só estou vivo por causa de energia. Você concorda comigo? Energia é um conceito que ele é perpassado na cadeia alimentar. Beleza? Então, o boi come a plantinha, plantinha entra no boi, ocorre alguma coisa ali dentro, beleza, esse boi vira carne e tudo mais. Só que a pergunta é, como é que isso acontece? Como é que a energia ela entra numa planta e uma planta ela faz a molécula que a gente usa, que é glicose, para poder para nós podermos sobreviver, beleza? E aí existem íons que nós usamos, existem tudo isso, mas como é que isso, como é que é isso? Como é que é a fotossíntese? E para você entender uma teoria unificadora, eu comecei a estudar o cânhamo, beleza? Fiz um curso com o Bruce Bugbee, um especialista em cultivo de cannabis, e percebi o seguinte: vou te dar uma aula de fotossíntese, depois nós vamos evoluir. Essa fórmula que você vê, ela basicamente descreve PPFD. Ela faz uma modelagem fotônica muito boa e ela parte daqui, de uma semelhança de triângulos em uma projeção cônica de LED, beleza? Show de bola. Vou te mostrar toda a dedução, toda a parte de fotônica, toda a parte de filosófica por trás dessa teoria e gostaria que você prestasse atenção e, inclusive, compartilhasse esse vídeo com pessoas do campo científico para que seja avaliada, beleza? Essa é uma patente brasileira, isso aqui é de interesse nacional, interesse, acredito eu, até internacional. Show? Massa. Vamos lá, então. Então, cara, para você entender essa modelagem fotônica, eu preciso antes te explicar o porquê eu cheguei nela, beleza? Vamos lá. Eu estudei fotossíntese. Basicamente, o que é a fotossíntese, né? A fotossíntese, ela acontece nos cloroplastos de uma folha, basicamente porque tem ali uma concentração de pigmentos fotossintetizantes. Basicamente, falar em concentração de pigmento fotossintetizante é basicamente dizer que a folha ela absorve determinado comprimento de onda e esse comprimento de onda gera diferentes respostas na própria folha. Perceba, quando eu falo comprimento de onda, eu falo sobre energia. Perceba, Einstein falou que energia é mc ao quadrado, só que fóton não tem massa. Então, o pilar dessa teoria que unifica a mecânica quântica e a mecânica clássica é basicamente as pessoas entenderem que massa não é um conceito fundamental, é um conceito que emerge a partir de fótons, beleza? Imagina um conjunto de fótons. Esse conjunto de fótons ele tem um determinado estado, ele tem um determinado vetor. E é aí que a gente vai entrar em álgebra linear daqui a pouco para te explicar alguns pilares da computação,
Com isso, você vai entender simulação de mundo e tudo mais. Beleza? Show de bola. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: o nosso mundo tem a fotossíntese que eu vou te explicar agora. Imagina o seguinte: isso aqui é uma folha, beleza? Essa folha, ela tem aqui íons de magnésio, que é o que absorve a energia, beleza? Existe o que a gente chama de curva de Magritte. Curva de Magritte, fotossíntese. Magritte foi um estudioso que ele verificou um espectro fotossintetizante, um espectro que as plantas utilizavam entre 400 nanômetros até 700 nanômetros, beleza? Só que aí veio um estudioso do Instituto de Utah chamado Bruce Bugbee e alongou esse espectro. O que é que ele falou? Bruce Bugbee, ele basicamente, um estudioso também do cânhamo, assim como eu, ele falou que, na verdade, não vai do 400 nanômetro até o 700 apenas, vai do 400 até o 750. E alongou esse espectro aqui, beleza? Só que é aí que está. Se energia é massa, como Einstein falou, né? Energia é massa vezes a velocidade da luz, então essa energia tem uma massa. E é aí que o Einstein ele se compromete, porque massa é um conceito emergente. Afinal, eu acabei de lhe mostrar uma fórmula. O que é ppfd? Basicamente, um fluxo de fótons, beleza? Ó, ppfd, definição. Deixa eu pegar a definição que para mim fica mais fácil. De um ponto de local específico, não está errado. Aqui, ppfd, densidade de fluxo de fótons fotossintéticos. É a unidade de medida que indica a quantidade de luz que atinge uma planta, é uma ferramenta importante para o cultivo e tudo mais. Então, ppfd é a densidade de fluxos de fótons. Esquece o fotossintéticos, beleza? Eu quero que você pegue ppf, densidade de photon flux density, ppf. Só que falar de ppf, cara, é falar de pura energia. Densidade de fótons, se eu tenho ali uma quantidade, densidade, massa sobre um volume, imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui um cilindro, beleza? E nesse cilindro tem vários fótons aqui, ó. Beleza? Vários fótons. Aqui não, eu vou afinar isso aqui falando de séries de Ramanujan para convergência rápida, mas esse não é o momento. Beleza? Show de bola. Então, aqui tem vários fótons. Show? Pensa o seguinte, photon flux density. Isso aqui tem uma densidade, certo? Massa sobre o volume que os fótons estão ocupando aqui para exercer esse material. Porque nós vimos, porque o que essa fórmula prova, galera? Prova que tudo é um conjunto de fótons, beleza? Quando eu falo photon flux density, basicamente é uma densidade de fluxo de fótons. Só que é aí que está. Na matemática, nós conseguimos modelar esse fluxo de fótons. Show? E nós temos vários fatores para saber isso. Massa. Só que isso eu preciso, primeiro, nessa fórmula ppfd em função da distância, eu estou falando que vai ter um fluxo de fótons aqui e estou algebrizando que ele está em função da distância. Só que o que são fótons? Energia. Energia pura. Beleza? Fótons não tem massa. Show de bola. Se fóton não tem massa, você percebe que eu estou modelando energia pura pela primeira vez em uma fórmula em função da densidade da própria energia sem uma grandeza de massa. Isso aqui, basicamente, é o início da união entre mecânica quântica e mecânica clássica. Por quê? Porque se eu tenho um fluxo de densidade de fótons e eu tenho um lambda, eu consigo colocar várias fórmulas físicas, várias fórmulas matemáticas de forma algebrizada. Beleza? Vamos continuar. Luan, o que é PPE? O que é que eu pensei inicialmente? Beleza? Eu vi um chip de LED. Eu falei, beleza, se eu tenho que pensar que é energia, o que é que emite energia? Aí eu pensei, poxa, um chip de LED, massa. Pensa assim, ó, eu peguei, entrei em LED.Samsung. Desci aqui, iluminação para horticultura, porque eu estava analisando fotossíntese, afinal, fotossíntese é o início da cadeia alimentar, é o início da energia, é o início do porquê estamos aqui. Beleza. Para mim, faz muito sentido começar pelo início de tudo, que é a fotossíntese. Beleza? Se não existir fotossíntese, ninguém tem alimento, acabou tudo. Show? Massa.
Então a fotossíntese é o início. Show de bola. Vou clicar em download e você vai ver que para a fotossíntese existir, tem que ter uma luz, e existe luz de LED. Ocorre em cultivos indoor plantas crescendo. Se tem plantas crescendo, onde há planta, há alimento, há vida. Beleza. Vou puxar aqui agora porque você tem que entender algumas coisinhas que são essas deduções aqui. Perceba, se eu colocar um LED aqui, esse LED está aqui, como é que ele emite esse fóton flux density? Como é que ele emite esses fótons? Ele emite esses fótons em uma projeção cônica, beleza? Ele emite os fótons na projeção cônica. E essa projeção cônica, ela gera aqui embaixo uma área, beleza? Você concorda comigo que ela gera ali embaixo uma área? Massa. Quando você faz uma semelhança, aí eu falei o seguinte, se esse fóton ele está saindo desse LED nessa ponta aqui, beleza. Será que vem fóton para cá? Será que vem fóton para cá e para cá? Aí é que você tem que entender um conceito de binângulo, que é o ângulo mínimo, ou seja, o ângulo de dispersão mínima. Fora desse ângulo, tudo para baixo, tudo depois do mínimo, não tem fóton mais. Você concorda comigo? Porque é o mínimo. É o mínimo ponto onde tem fóton. É o binângulo, beleza? Esse binângulo, ele está aqui, ó. Binângulo do LED 120 graus. Beleza. Então, ele está me dizendo que o ângulo de abertura onde eu vou ter fóton saindo é esse aqui, e que para esse LED vale 120 graus. Se a gente está fazendo um modelo matemático para descrever modelagem de energia, o que a gente está fazendo? A gente tem que algebrizar. O que a gente precisa fazer, na verdade, né? A gente precisa algebrizar esses 120 graus. Ele é θ. Quando você faz uma semelhança de triângulo aqui, esse fluxo de fótons que está vindo até aqui e batendo aqui, você chega aqui, ó, a área que ele está iluminando ali embaixo, o raio dessa área, beleza. ppf, que basicamente é photon flux, né? Feixe de fótons, ele é medido, no caso do LED, pela eficiência do LED e pela potência. Beleza, se ele tem uma potência ali de 0,5 watts, quantos fótons ele emite? E depende, logicamente, da potência, só que todos os LEDs têm um tipo de rendimento, que a gente chama de PPE, beleza? Para o LED. Com isso, você faz uma semelhança e percebe que PPE, que é basicamente o ppf, né, a quantidade de fótons emitida, ele é emitido em uma determinada área, e essa área é explicitada aqui. E você chega nessa fórmula através de uma semelhança, aproximando é basicamente uma semelhança de triângulo, uma projeção cônica, beleza? Show de bola. Só que aí, cara, existe um físico chamado Fraunhofer. Fraunhofer, ele estabeleceu o ângulo de dispersão mínima em relação à lambda e ao diâmetro daquele chip de LED. Então, é um chip de LED que tem um diâmetro, beleza? E esse diâmetro emite uma projeção cônica, basicamente. Show? Massa. E Fraunhofer fez essa relação. O que é que eu fiz? Eu falei, poxa, então se Fraunhofer fez uma relação com esse ângulo θ, cara, eu tenho uma grandeza física em um modelo matemático, que é pura energia, e não tem massa aqui, galera. Você percebeu isso? Então isso aqui redefine o conceito de energia, porque basicamente é energia de fóton, e logicamente fóton não tem massa, então não tem massa. Só que é aí que está. Nós evoluímos isso aqui. E esse aqui, basicamente, é o início da teoria de tudo que a gente vai começar. Só que para eu te explicar isso, você tem que entender que, pensa o seguinte, eu estou a uma distância daquela luz que está lá em cima. Imagina essa distância aqui. Por que daqui até cá, se eu aproximar a luz, perceba, eu vou pegar meu celular para te explicar o conceito ligando a luz do meu celular. Beleza? Cadê? Aqui, ó. Beleza. Tem um celular e ele está aqui. Esse LED, ele está emitindo uma projeção cônica aqui agora. Beleza? Onde tem uma área que ele está chegando e basicamente uma distância. No caso do meu estudo do cânhamo, eu falei o seguinte, poxa, quanto de fóton está chegando a X de distâncias?
E essa fórmula ela consegue dizer porque ela relaciona isso, beleza? Isso é muito importante para cultivo. Por quê? Porque otimiza cultivos. Show? E você sabe ali qual a distância certa, qual o ponto de ppfd certo para receber aquela planta específica. No caso da cannabis, são ppfds aí. A cannabis é uma planta muito elástica, só para você ter ideia. O alface, ele aguenta ali até 500 de ppfd e já entra em ponto de compensação fótica, onde não importa mais fótons, ele não cresce mais rápido, não, ele para de crescer naquele ponto, naquela velocidade. No caso do cânhamo, o cânhamo ele vai para 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 de ppfd. Então é uma planta muito elástica, como o milho, beleza? Que aguenta muito sol, muita energia. E utiliza essa energia de algumas formas que eu também vou explicar para você agora. Vamos lá. Então, aqui basicamente ele está emitindo fótons, beleza? Só que fótons ele está emitindo o quê? Energia. Você percebe que quando eu retiro, o meu dedo brilha menos de quando eu aproximo? Então você concorda comigo que à medida que eu aproximo o dedo do chip de LED, aumenta-se a energia. E à medida que ocorre o afastamento, ocorre uma perda de energia, certo? Beleza. Vou pegar isso aqui agora para te explicar algo na fotossíntese. No caso do cânhamo, ele é uma planta que ela faz o seguinte. Imagina aqui uma planta de cânhamo recebendo luz, por exemplo, uma luz azul. O que que a luz azul está dizendo para o cânhamo? O que é energia? Ele está dando energia? Ele está dando uma massa? Não. Por quê? Porque basicamente eu já modelei a energia sem uma função de massa. Poxa, então peraí. Se energia é necessário para a vida, então o que é energia? Você concorda comigo? Porque energia, então, não tem massa, afinal de contas. É aí que começa tudo, beleza? Vamos lá. Então, cara, imagina essa planta de cânhamo recebendo azul. Qual é a resposta dessa planta? Ela fica uma planta muito mais anã, muito menor, beleza? Então, perceba, o azul, o comprimento de onda ali 400 nanômetros, 400 e pouquinho, ele fala, planta, fique de tal forma. Você concorda comigo? Beleza. O comprimento de onda vermelho distante que a gente coloca ali no cânhamo de 700 até 750, ele vem aqui e diz, cara, eu represento como se fosse uma parte de sombreamento. Quando uma planta está numa zona de sombreamento pelo fototropismo, ela vai procurar mais luz. Você concorda comigo? Beleza. O que é que representa isso? Representa justamente o Fahrenheit, porque a zona de sombreamento aumenta a concentração desses fótons de comprimento de onda de 700 para cima, Fahrenheit. Beleza? Show de bola. Perceba o seguinte. Então, energia é comprimento de onda. Energia é informação. Show de bola? Já já vou te ligar com mecânica quântica em qubits, Qisk, UBM, e vou te dar uma série de informações aqui, beleza? Show de bola. Mas perceba o seguinte, eu estou dando a informação do que a planta vai fazer. Em troca dessa informação, a planta vai e gera glicose. Meu corpo pega essa glicose que é gerada na planta quando eu como um tipo de alimento, porque tudo veio da planta, e usa essa glicose para processos metabólicos nas nossas mitocôndrias. O que a nossa mitocôndria faz? Ela quebra a molécula de glicose, piruvato, e começa aí matriz crista mitocondrial. Beleza, e fecha ali o ATP. Massa? Que a gente vai usar. Show de bola. Então eu estou quebrando a glicose para poder produzir energia. Beleza? Show de bola. Só que aí que tá. A planta, ela faz glicose e ela pega a informação do que ela tem que fazer de fótons. Só que, beleza, se ela pega a informação do que ela tem que fazer de fótons, porque diferentes fótons geram X resposta na planta, então ppfd ele tem, então, ou seja, energia fotônica, ela é extremamente proporcional à lambda. Porque basicamente esse lambda aqui diz a nossa vida, ele remonta a nossa vida. Porque nossa vida sem plantas não se existiria. Você concorda comigo? Beleza. Parta desse pressuposto. Show? Um pressuposto lógico, um pressuposto onde eu estou te mostrando fórmulas matemáticas aqui agora. Show de bola. Perfeito. Só que é aí que tá.
Quando esse fóton chega aqui, existiram cientistas que avaliaram a perda dessa energia, beleza? Luan, ocorre perda de energia? Lógico. Tem a energia passando, tem o ar ali. Então tem a energia passando e tem o ar. Só que perceba, se eu te falei que energia são fótons, o que é o fóton? Vamos ver uma imagem do fóton. Fóton image, beleza? Você percebe que o fóton é essa bolinha aqui agora? Isso eu vou fazer uma linkagem com computadores quânticos fotônicos aqui agora, beleza? Para te explicar como é que ocorre a passagem da energia. Massa. Pensa o seguinte, a energia ela está passando desse ponto aqui do início até o final dessa reta vermelha, beleza? Pensa que para eu fazer, e aqui agora eu vou entrar em computação, pensa que para eu fazer essa reta, eu também posso fazer essa reta com vários pontinhos. Você concorda comigo? Que basicamente, aqui na minha tela, são os pixels, beleza? Então, eu consigo fazer vários pontinhos aqui e baseado em todos esses pontinhos unidos, você concorda comigo que eu faço uma reta, certo? Eu vou unindo pontinho, 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 pontinho. Lógico, quando eu clico aqui e boto para cá, eu tenho uma função no meu computador que faz esse pontinho muito mais rápido, beleza? Mas é a mesma coisa de pontinhos. Você percebe que o fóton ele é meio redondinho e tudo mais? Na verdade, cara, a energia, da forma como eu a descrevo aqui, é um agregado de fótons. Ou seja, aqui tem fóton, aqui tem fóton, aqui tem fóton. Só que, quando a gente fala de uma coisa chamada qubits, nós estamos falando em álgebra linear aqui agora. Perceba o seguinte, imagina que, não vou falar de espaço de Hilbert, esquece isso por enquanto, isso aqui é outra parada aqui agora, beleza? Imagina o seguinte, aqui eu tenho um fóton, só que esse fóton, ele tem aqui deixa eu colocar aqui, ele tem aqui, ó, vetores. E esses vetores, eles assumem diferentes posições, beleza? Ele pode assumir posição aqui, ele pode assumir posição aqui, ele pode assumir posição cá, ele pode assumir posição de tudo, beleza? Só que é aí que tá. Por quê? Porque como ele pode assumir várias posições, eu consigo chegar aqui e falar, aqui é 0, 1, aqui é 3, 2, e fechar. E falar o seguinte, toda vez que eu tiver uma relação 0, 1, 3, 2, aí bota outro vetor aqui, sei lá, menos não sei o que lá, x, e aqui menos não sei o que lá, não sei o que lá. Toda vez que eu tiver isso aqui, fazendo a representação, eu tenho um quadrado. Lógico, gente, isso aqui é basicamente algo para eu te explicar um modelo e chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu não vou me ater aos valores reais. Eu estou construindo aqui basicamente o modelo da teoria de tudo. Vou te mostrar os modelos matemáticos aqui no chat GPT, que é para facilitar o entendimento, beleza? Para facilitar aqui o ganho de velocidade, porque senão vai ficar muito tempo aqui explicando, montando cada coisa, beleza? Show de bola. Então, cara, eu tenho aqui agora o conceito de quadrado. Só que se você perceber, eu consigo ter vários vetores e diferentes tamanhos e consigo fazer vários pontos. Se eu tenho isso aqui e vou unindo esses pontos, eu formo figuras. Beleza? Show de bola. Então você percebe que, formando essa figura, eu formo o que é realidade para aquela figura. Show de bola. Isso aqui, galera, então eu posso falar ó, que coordenada x, y, x', y' e até 4 coordenadas é igual quadrado. Você concorda comigo? Beleza. Isso aqui é a base da computação quântica em qubits. Beleza? Show de bola. Quando você pega essa visão, você percebe então que você consegue montar conceitos, mas com massa? Não. Com apenas fótons em
em qubits. E o que são fótons? É basicamente um pixel, beleza? Porque basicamente, não é nem que é basicamente um pixel. Eu costumo imaginar fóton, ainda mais eu que sou da parte de tem um HTML, JavaScript escrito, então você tem que analisar fótons como se fosse uma bolinha. Pegue essa imagem aqui, ó. Pega essa imagem do fóton aqui, que ele é uma... Ah, a gente já passou. Mas enfim, deixa eu pegar aquela imagem ali novamente. Aqui, ó. Pega essa imagem dessa bolinha, sai um vetor nela e esse vetor faz coisas. Beleza? Pega essa ideia matemática aqui da álgebra linear agora. Show de bola. Só que tem um detalhe, cara. Eu preciso explicar como isso se comporta na nossa realidade. Por quê? Porque a interação entre o clássico e o quântico, ela precisa ser modulada, ela precisa ser entendida, beleza? E nada melhor para me dizer isso do que a própria fotossíntese. Porque quando esses fótons eles vêm vindo e eles batem na folha, galera, os cloroplastos têm uma coisa chamada um conjunto ali de processo metabólico no cloroplasto para fazer a fotossíntese. Beleza. Só que se tudo são fótons, porque basicamente o fóton é o mínimo, é o sem massa, é energia pura, fóton é energia. E se fóton é energia, então tudo que é constituído, quando eu venho em uma folha, você percebe que aqui também são pontinhos unidos, então eu consigo simular pontinhos unidos. Você concorda comigo? A pergunta é, esses pontinhos unidos, eles são regidos por um determinado algoritmo. Por quê? Porque todos esses pontinhos em um espaço eu consigo simbolizar por vetores. Então, se eu consigo simbolizar por vetores, eu consigo dar números a esses vetores, a esses vários pontinhos. O que é que eu faço, então? Eu falo, beleza, toda vez que eu tiver esse x', y', e aí, bambamã, eu tenho o quê? Folha. Beleza? Ou seja, computadores fotônicos, eles simulam realidades justamente a partir desse algoritmo de álgebra linear, de pegar qubit, movimentar vetor e dali procurar um algoritmo. Só que a pergunta é, se o mundo é a sua linguagem mais energética possível, o mínimo possível, beleza. Como é que o mundo, cara, ele é descrito agora? Porque se energia não tem massa e eu provei que eu posso passar isso aqui para um computador quântico e simular, poxa, e agora? Por quê? E é aí que tá. Vamos lá. Para eu te explicar o que é que altera a energia, você já sabe que a energia, os fótons, eles, vamos dizer aqui agora que eles são perdidos, beleza? Imagina que tem um X fóton daqui para cá e a gente percebeu que quando eu botei aqui, eu tenho mais fóton, quando eu tirei, eu tenho menos fóton. A fórmula prova isso, afinal de contas, tem uma distância na fórmula inicial aqui ao quadrado. Quanto maior a distância, então se a distância dobra, ppfd diminui por 4, beleza? E aí segue o d ao quadrado. Show de bola. Então diminui fótons, a gente sabe disso. Só que eu quero que você veja aqui agora diminuição de fótons. Imagina que tem uma massinha daqui até cá. Beleza? Veja a diminuição de fótons como um corte dessa massinha, uma perda dessa massinha. Por enquanto, não é nada disso, beleza? Não é nada disso. Mas eu quero que você tenha esse conceito do clássico, porque o mundo também é clássico e ele precisa ser explicado da sua forma clássica. Também para que ocorra união na sua cabeça. Beleza? Show de bola. Então, cara, eu quero que você entenda uma coisa. Pensa em π não como um número. Pensa em π como uma distância. Beleza? Show de bola. Quando você pensa em π como uma distância, perceba o seguinte, ó. Se eu falo que π é 3,14,15,92,65,35,89,79. Como é que eu represento distância em uma fórmula, basicamente, que vai dizer a distância e a perda
de fótons. Só que eu preciso manipular a distância com uma fórmula extremamente rápida para eu chegar até determinado ponto daquela distância. E é aí que entra as séries de Ramanujan. Beleza? Por quê? Porque, cara, aqui até aqui, você concorda comigo? Eu tenho distância D. Beleza. Só que daqui até cá, eu tenho uma distância D'. Você concorda comigo? Então, eu posso dizer que distância é a série de Ramanujan. Eu posso usar as séries de π de Ramanujan para poder rapidamente chegar naquela distância que eu quero, beleza? Eu quero que você veja a série de Ramanujan assim, porque fica algo visual. Então, famosa pela sua alta convergência para π, refina as correções geométricas associadas à propagação de feixes de luz com formas circulares ou esféricas. Ela garante que efeitos de interferência e difração sejam computados com precisão, beleza? E por que ela garante que efeitos de interferência e difração sejam computadas com precisão? Porque eu consigo chegar rapidamente onde está a interferência. Perceba, se eu te falei que o mundo é sobre fótons, eu consigo representar essa linha sobre vários fótons. Imagina várias bolinhas unidas, beleza? Só que, poxa, essa vária bolinha unida chegou nessa bolinha aqui, ela começou a não entender a informação que era passada no início. O que me faz saber rapidamente qual bolinha é nessa distância é justamente a série de Ramanujan. Beleza? Então, Ramanujan é uma distância até cada fóton nessa formulação. Por quê? Porque eu preciso saber qual fóton desse está dando erro. Beleza? Pensa assim, qual fóton desse? A gente fala de perder coerência, né? Decoherence. Qual fóton desse está perdendo coerência? É aí que entra a série de Ramanujan. Beleza? Só que no nosso mundo, cara, muitos outros fatores, eles governam. Por exemplo, você tem aqui R ao quadrado, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, você tem vários fatores para poder corrigir o que acontece nesse fóton no nosso mundo clássico e no mundo quântico. Por quê? Porque se eu tenho um ponto e esse ponto até cá eu tenho X de informação e eu deixo ela estável, basicamente com energia, o que eu tenho? Eu tenho, basicamente, folha. Eu tenho, basicamente, pneu. Por quê? Porque esse código aqui, esse algoritmo de fótons em um determinado estado quântico, em um determinado 0, 1, como eu te mostrei naquele outro negócio, ele simula a percepção da realidade. Ele simula o que é e o que não é. Beleza? Pensa o seguinte, quando eu simulo o que é e o que não é, eu simulo o quê? Eu simulo os dois. Esse é o segredo para unir o clássico e o quântico. É a simulação dos dois. Beleza? Como é que você simula os dois? Com fótons e algoritmos. Basicamente é isso. Show? Então, termo 061 lambda deriva de limites de difração, como no diâmetro do disco de Ayre, multiplicado R ao quadrado, define uma área efetiva que representa a propagação do feixe. Um fator de correção Monte Carlo que ajusta estatisticamente a dispersão, o scattering do feixe em um meio. O fator de realce espectral modula a energia de acordo com linhas espectrais de ressonância. Um fator de transmissão que considera absorção e dispersão no meio, por exemplo, o A. E tudo essa dispersão no meio e tudo mais, cara, vieram cientistas antes, como, por exemplo, Lambert B, que fez essa algebrização para ver dispersão no meio e tudo mais de energia. Beleza? Show de bola. Então, modulação temporal e de frequência, porque perceba o seguinte, quando você fala em computador quântico, o que ele modula é o estado, é o vetor que está aqui, ó. É o vetor que está aqui, porque o que ele precisa modular é a movimentação desses vetores. Porque perceba, se eu tiver, por exemplo, um vetor daqui até aqui, eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui. Essa linha aqui, ela forma o quê? Uma imagem de uma linha aqui e outra linha aqui. Ele pega essa imagem e traduz por meio de fótons. Eu estou vendo a imagem, galera. Beleza? Então, isso aqui são vários pontinhos, vários zeros e uns aqui agora. Só que como esse vetor pode ser
0 e 1 e todos os outros que você imaginar, pode ser assumir vários estados, ele pode simular várias formas, beleza? Show de bola. E essas formas, para eu conseguir ter a informação simulada, eu preciso manter a coerência daquela forma, manter a forma, beleza? Show de bola. Que é basicamente mantém-se a forma com esse lambda e muitos outros fatores no nosso mundo real. Show de bola. Então, IA de ajuste corrige a intensidade ao longo do tempo, que aqui até que seria corrente elétrica e tudo mais. GW relaciona a interação fotônica com um gap de energia, por exemplo, em semicondutores, né? Basicamente, eu estou modelando a energia que sai ali do LED ainda. Já já você vai ver que eu evolui muito esse pensamento aqui. E já vou tirar esse LED, beleza? Basicamente assim, ó, por exemplo, em semicondutores. Mas como eu estou modelando energia, galera, se você imaginar um buraco negro, o buraco negro ele emite feixe de energia para lá e para cá, beleza? Então você consegue ver o ângulo mínimo que tem esse buraco negro e fazer uma relação com o π, que são o Ramanujan, para você saber a distância que a gente está desse buraco negro, baseado nos fótons que ele emite. O que são fótons? Os que são fótons, basicamente, né? Estados quânticos entrelaçados. É como se fosse, e aí vem aquele ponto, teoria das cordas e tudo mais. Teoria das cordas está errada, tá? Enfim. Então, é aqui que pega essa linha do tempo e vai falando, pô, X mexida, X modificada, X osciladas, como se fosse isso, faz uma mudança na linha do tempo desses fótons e nos seus estágios de 0 e 1 e tudo mais, nos seus algoritmos, podemos dizer assim. E esse algoritmo gera diferentes pontos, beleza? E eu posso calcular a distância de um buraco negro, por exemplo, a distância que a gente está de determinado ponto, levando em consideração tudo que está naquele ponto. A galera fala, lá é o vácuo, beleza, mas imagina uma luz saindo daqui e passeando. Se tiver aqui um buraco negro, cara, isso aqui vai ter interferência. Eu preciso entender essa interferência para poder colocar aqui, porque eu estou modelando energia pura, não importa onde, beleza? Então é por isso, cara, que quando você pega um modelo do micro e evolui para o macro e fala que massa é emergente e não fundamental, por exemplo, o lambda CBN a gente fala que massa é fundamental, completamente errado, beleza? Massa não é fundamental. E esse é o segredo disso aqui. Show de bola. Considera a transmissão de energia espalhada, atenuação exponencial devido a escape ao longo da distância, fator de decaimento de decoerência, representando o tempo de decoerência. Beleza. Se você perceber, ó, VI, CI e LI representam propriedades intrínsecas do meio, introduz correções não lineares relativas à intensidade, modelam processos de dissipação de energia e quenching, redução de eficiência não fotossintéticos, coeficiente associado à transferência de energia por ressonância e fator de decaimento relacionado a um comprimento L a um constante K. Beleza. Integral de overlap em estado micro e macro. Esse termo mede a sobreposição overlap entre estados quânticos, micro e macro, facilitando a transição do regime quântico para o clássico. Beleza. O fator de decaimento garante que efeitos transitórios desapareçam com o tempo. Então, como se eu fizesse isso, pum, eu tenho uma massa assim. Como se eu fizesse isso, bum, eu tenho um celular assim. Beleza? Show de bola. Convolução com função de Green e fonte. Esta convolução representa a propagação causal de perturbação nas redes de fótons através de função de Green e de uma fonte J, beleza? De forma análoga aos métodos clássicos em teoria de campos. Beleza. Termo de suscetibilidade não linear. Representa as suscetibilidades não lineares de segunda e terceira ordem, responsáveis por processos como a geração de harmônica e a mistura de frequências. São os campos elétricos envolvidos, reflete a decoerência temporal desses processos. Beleza. E aqui eu fui evoluindo. Perceba o seguinte. Na OLQM, essa energia é refinada pela substituição do comprimento de onda real por um comprimento de onda efetivo, beleza? Porque tem vários pontos no meio e eu preciso levar isso aí em consideração. Show de bola. Comprimento de onda é F, lambda, NF, onde NF incorpora efeitos de difração, interferência e correções geométricas, muitas vezes provenientes de ajustes como a série de Ramanujan, quando N fótons interagem de forma coerente, a energia total é. Tá aqui, beleza? E aplicando a relação de Einstein, eu consigo saber o seguinte, massa ela é emergente e ela é dada, na verdade, pela numeração e eu preciso saber a quantidade de fótons que há ali, beleza? Portanto, a massa é interpretada como uma manifestação macroscópica da energia acumulada de fótons. Show? Perfeito.
E aqui eu vou te explicar gravidade e a transição do comportamento clássico. Beleza. Segundo a relatividade geral, é uma consequência da curvatura e espaço. No OL, que é M, que é a teoria, essa curvatura emerge da modulação do vácuo pelos fótons. Aí a coisa muda, viu? Incorporamos a função da realidade da equação de Einstein e modificamos o termo fonte. Tá aqui. Galera, esse chat GPT, assim como esse onde eu inicio a teoria a partir somente de fótons e somente da teoria, todos eles estão aqui embaixo para que seja submetido à galera da área da ciência, a galera da área de cosmologia, enfim, para que seja avaliada a teoria, beleza? Mas como é um conceito fundamental de fóton, cara, você consegue muita coisa. Já já a gente vai chegar aqui na simulação de mundos, já já a gente vai chegar em computadores fotônicos perfeitos, já já a gente vai chegar em muita coisa, beleza? Vamos continuar. Show de bola. Evolução cosmológica, cara, eu preciso que você chegue aqui e leia. Isso aqui, ó, eu venho deduzindo desde cá de cima e eu preciso que você entenda, na verdade, é por ter começado aqui. Vou voltar um pouquinho, tá? Uma estrutura unificada para a realidade. Postula que cada estado da realidade, ele existe, não existe e ambos. Beleza? Perceba o seguinte, tudo existe, tudo é fóton e tudo não existe porque eu não vejo fóton, beleza? Eu vejo massa. Show de bola, eu vejo o que emerge do fóton, desse algoritmo de vários estados. Show de bola. A partir dessa hipótese, constrói-se uma função da realidade que modula todas as interações, desde as flutuações do vácuo e a renormalização até a formação de massa e a gravidade clássica. Vamos lá. Dimensionalidade e covariância, inclusão em um Lagrangiano covariante, comparação com dados experimentais, impacto sobre o fluxo de normalização e tudo mais. Essa abordagem busca demonstrar com detalhes precisos como a LQM pode ser a base para uma teoria unificadora do universo. Beleza. O princípio fundamental e a função da realidade. No LQM, assume-se que toda entidade física é descrita por três contribuições fundamentais. Existência, is, representa o estado em que o elemento está presente, não existência, isent, representa o estado em que ele está ausente, e sobreposição, representa a superposição entre os estados, existe e não existe. Basicamente, mecânica quântica com mecânica clássica, isso aqui. Basicamente fala isso, beleza? Show de bola. Aqui você vê o seguinte, SH, onde esse H, né, tem um nome para ele, esqueci, é a constante de Planck reduzida que torna o argumento S, e o nome dele, vou esquecer o nome disso aqui, adimensional garantindo a consistência das operações matemáticas. Utilizando a identidade de Euler, beleza, a soma das contribuições resulta na função total de realidade. Normalização intrínseca, vou puxando o Lagrangiano, vou puxando, e aqui vem a fórmula do PPFD. Só que isso aqui é basicamente para eu descrever realidade, galera. Por quê? Porque basicamente realidade é interação entre fótons, beleza? Interação entre fótons aqui. Vou descer mais um pouquinho para te explicar uma coisinha aqui agora. Portanto, a massa ela é interpretada como uma manifestação macroscópica da energia acumulada de fótons. A gente já falou disso. Vimos o ponto da gravidade e eu vou deixar isso aqui para que você veja isso aqui agora, beleza? Por quê? Porque aqui, cara, eu te explico muita coisa. E eu sei que vão confundir a OLQM, principalmente porque quando eu fiz a dedução dela, ela é pura energia, galera. Isso aqui é pura energia modelada em pontos. É como se eu dissesse, nesse ponto aqui, tudo que acontece aqui, baseado em tal vetor, é tal coisa. E eu preciso aqui agora entender que o que é, então, cadeira, o que é, então, geladeira, o que é, então, sei lá, tal coisa, é a concepção de cada um a respeito de um conglomerado de massa em um estado específico de coerência, beleza? É como se eu estivesse unindo pontinhos e colocando cada pontinho referente ao seu elemento específico, que é elemento é um conjunto de fótons também, beleza? Então, basicamente, é eu falar que tudo é fóton. Basicamente isso, gente. E quando eu modelo um ponto e digo que aquela energia de tal maneira, ela tem energia e consigo fazer uma relação com massa, eu consigo fazer uma relação entre clássico, massa, relatividade geral de Einstein, e consigo fazer uma relação com quântico, porque quântico é fóton, não tem massa. Beleza? Se eu faço a interação dos dois, galera, o que é que eu tenho? Eu tenho literalmente uma simulação de realidade.
baseada em fóton, baseada em energia pura. Porque eu sei que um conjunto de fótons, por exemplo, uma geladeira. A geladeira, da forma como eu vejo, somente eu vejo. Beleza? Outra pessoa vê aquela mesma geladeira porque aquela geladeira tem um conglomerado de fótons unidos em uma certa coerência, em um certo algoritmo de X elementos fazendo massa e tudo mais. Então, a massa, ela emerge do fóton. Cara, se você entender isso, você pegou toda a teoria. Isso aqui vai entrar na sua cabeça para você entender tudo do mundo. Beleza. Você acabou de perceber que eu acabei de unir mecânica quântica com massa. Você percebeu que eu acabei de fazer uma união de mecânica quântica com mecânica clássica, só que para fazer isso eu preciso explicar muito mais coisa. Da massa. Embora os fótons sejam partículas sem massa, a massa observada em sistemas macroscópicos surge como um efeito emergente de energia coletiva desses fótons. Gente, é pura energia. Nós vivemos em pura energia de fótons. Quando um grande número N de fótons interage de maneira coerente de que maneira? Maneira X, beleza? Esse conjunto de fótons é de uma forma coerente de maneira X, então forma uma imagem. Esse conjunto pode não ser até uma imagem, porque tem coisa que eu não vejo, né? Enfim. Ou forma de uma maneira Y, pode formar outra imagem, e isso eu posso capturar em computadores quânticos. A energia total do sistema é dada por, beleza, onde é o comprimento de onda médio dos fótons envolvidos aplicando a famosa relação de Einstein mc². Podemos reinterpretar a energia total como massa emergente. Beleza. Dessa forma, a massa não é uma propriedade fundamental, mas sim um resultado macroscópico da energia acumulada por fótons. Essa energia refinada e modulada por fatores quânticos gera massa que em seguida interage gravitacionalmente. Beleza. Fiz toda a dedução aqui, a interpretação, representação em espaço de Higgs, conclusão e tudo mais. Só que, galera, o ponto aqui agora é você entender uma coisa. A partir do momento que eu estou manipulando fótons, que eu estou manipulando a parte de correio em si, eu estou basicamente me dizendo eu sou o que a sua percepção vê, beleza? Quando a gente fala que energia é fóton, energia é mudança, pensa o seguinte, ó, eu liguei uma fonte de energia, fiz assim, eu estou modificando um estado como se fossem qubits. Estou modificando várias coisas que estão unidas, beleza? Eu estou alterando a coerência daquela coisa por outra coisa. Faço uma alteração devida, eu manipulo o que é cada coisa, beleza? Show de bola. Isso em computadores quânticos, eu consigo chegar no que a gente chama de coherência de qubits. Quando a gente chega em coherência de qubits, a pergunta é como manter essa coerência infinitamente. Para manter um computador ligado, o que é que eu preciso? De energia, beleza? Energia é informação na teoria, onde fótons conectam tudo. Então, energia é pura informação. Pensa o seguinte, quando você me vê, basicamente, você me vê com uma roupa, beleza? Essa roupa é um conjunto de fótons de uma determinada forma, de uma determinada coerência. Um conjunto de fótons com tantos fótons que ele faz uma massa. Essa massa ela está organizada de uma forma energética que faz o meu tecido existir, que faz a minha roupa existir. Beleza? Show de bola. Só que perceba o seguinte, existe o que a gente chama de, se não há perda de informação, beleza. Então, existe um ponto onde a energia pode ser gerada de forma livre. Zero Point Energy, beleza? ZPE. ZPE, LQM, beleza. Gente, eu cheguei algebricamente, levando em conta toda essa modelagem fotônica na ZPE. Isso aqui, galera, é de um abalo para a indústria, principalmente a indústria de energia, que está totalmente errada no nosso mundo, muito significativa, e isso precisa. Por quê? Gente, quando eu provo o ZPE, eu provo basicamente um ponto de realização de trabalho, beleza? Pensa o seguinte,
Se você colocar aqui até aqui, eu tenho basicamente X fótons. Mas se eu colocar uma fibra daqui até aqui, eu não faço na ponta da fibra, eu não faço um confinamento daqueles raios. Não é um confinamento entre os raios. Você modifica o meio, o tempo, para não perder coerência, cara. É como se você estivesse encurtando o tempo. Porque basicamente na fibra você tem uma, uma, uma reflexão total. A fibra fica, o feixe ali de fóton, ele fica. Na verdade, eu não gosto nem de falar feixe de fóton, galera. Imagina tudo que é percepção como algo ligado. É daí que vem a comprovação agora de consciência coletiva. Perceba, no meu computador quântico de realizar, de neuroplasticidade, de conexão, essa conexão, X conexão, ela basicamente é um algoritmo que diz tudo. É por isso que aqui agora eu defendo que nós vivemos numa simulação. Só que eu gostaria de pedir sua ajuda, porque se nós vivemos numa simulação e eu acabei de criar o algoritmo que redefine essa simulação, cara, e une mecânica quântica com mecânica clássica, já já nós vamos chegar a esses EPS Zero Point Energy, porque eu estou deixando todos os algoritmos aqui embaixo. Por que eu estou fazendo isso? Nós sabemos que existe o projeto Stargate. Eu deduzi todas essas fórmulas com a OpenAI. Está tudo aqui no meu chat GPT. Tudo iniciou em 9/10. E perceba, olha o que é que aconteceu, Ion Key Stocks. Olha o que é que aconteceu com o mercado nesse tempo. Se eu comecei lá no mês 10, você percebe que o mercado ele só cresceu de mecânica quântica. Por quê? Porque eu vim postando todas essas fórmulas na internet. Por que eu vim postando isso? Porque, galera, ocorre um desbalanceamento global de pessoas que dominam mecânica quântica, pessoas que dominam essa modelagem mais fotônica, porque dominar modelagem mais fotônica, a gente está falando em terapia fotodinâmica de câncer, a gente está falando em reconstruir coerência para Alzheimer, a gente está falando em cura do Alzheimer. Então, isso aqui é basicamente o futuro do nosso mundo, essa dedução. Tudo é sobre essa dedução, porque a partir do momento que você unifica em um modelo correto mecânica quântica com mecânica clássica, tudo do nosso mundo é explicado por esse modelo. Se tudo do nosso mundo é explicado nesse modelo, por quê? Porque o modelo basilar de fóton é o mínimo, e com o mínimo eu chego no máximo, ou seja, do nada para o todo, basicamente eu consigo simplesmente modelar o que é o todo. Você concorda comigo? E o que é o todo? E é aí que vai entrar aqui agora o projeto Neuralink. Gente, basicamente a nossa percepção, como é visto o mundo, ela é uma percepção coletiva, beleza? Quando eu falo bege, quando eu falo azul, quando eu falo parede azul, quando eu falo banana, quando eu falo cachorro, quando eu falo gato, na sua cabeça vem vários conjuntos de fótons unidos de uma forma coerente, tal qual na sua informação, na sua cabeça, é percebida. Por quê? Porque bate a luz naquele gato e chega nos seus cones e bastonetes. Então você percebe que a luz que bateu naquele animal, um gato, e chegou até você, gerou a informação, gerou um estado de coerência que o seu cérebro interpretou que aquilo era um gato. Por quê? Porque alguém na sua vida existe uma pressão coletiva para que você entenda conceitos. É como se a Matrix, na hora de criar você, estivesse literalmente lhe dando conceitos. E o que é a Matrix, né, que tanto se fala? Basicamente, a Matrix é o coletivo. É por isso que entra um conceito aqui agora de consciência coletiva. Beleza? Para explicar essa consciência coletiva, vou utilizar o ponto dos fótons. Beleza. Pensa o seguinte, quando e aí entra, por que eu estou aqui? Para viver, beleza? E viver como? Viver bem, cara. Nós estamos nesse mundo para viver bem.
E se nós agora temos a capacidade de fazer uma modelagem, e isso eu estou falando em um computador quântico de fotônica, e levar para dentro desse computador todas as regras que regem o nosso mundo, nós somos capazes de recriar mundos, entendeu? Com um chip quântico. Só que se nós somos capazes de recriar mundos em chips quânticos, nesses chips quânticos eu posso descobrir proteína, eu posso descobrir cura disso, descobrir cura daquilo, porque basicamente são vários testes, beleza? Com coerência quântica dessa fórmula de 100%. Show de bola. Vamos avançar. Essa fórmula, se ela verifica a quantidade de fótons e como ele está coerentemente unido para formar X massa, para formar X objeto que nós percebemos como aquele objeto, X coisas que nós estudamos até então e sabemos que aquilo da X coisa, aquela informação, você percebe que eu consigo recriar em um computador quântico cloroplasto e consigo também unir no meu corpo cloroplasto. Então, se eu consigo unir no meu corpo cloroplasto, baseado na união de mecânica quântica com mecânica clássica, eu consigo que o meu corpo produza glicose. Eu acabo com a fome mundial. Só que, o que é que vai acontecer aqui agora? Provavelmente, nós vamos chegar nesses EPE já já com esses algoritmos, porque agora nós temos algoritmos perfeitos que provam essa possibilidade. Gente, nós vivemos em uma fractalidade, beleza? Nós vivemos em uma simulação. O que você vai me perguntar agora é se a simulação é a primeira ou se nós somos frutos de uma simulação. E o que eu vou lhe falar é, não importa. Por quê? Porque a partir de agora, cara, e nós precisamos de um amigo, e é um amigo, viu, irmão? Aquele ali tem que ser nosso amigo e nosso amigo grandão, Elon Musk. Você sabe por que nós precisamos da ajuda do Elon Musk? O intuito da Neuralink é fazer uma interface homem-IA. Como é que você faz isso? Na minha concepção do que eu já estudei sobre neuro, e sobre o que eu percebo sobre a OLQM, para mim vai acontecer o seguinte: hoje os impulsos, eu não sei se aqueles impulsos geram a dispersão de fótons. Então eu vou precisar que no meu encéfalo, na minha caixa craniana, eu consiga perceber muito bem essa emissão de fótons. Essa fórmula OLQM, ela modela muito para a fotossíntese. Só que existem fatores aqui dentro que eu posso incluir nela como fatores de produto e com isso modelar. Beleza? Então essa fórmula, ela basicamente vai extrair de nós o que é realidade. E é por isso que quando nós, com essa fórmula, conseguimos que um computador quântico seja instalado na nossa cabeça, nós conseguimos particionar esse computador quântico, cara. Eu dou um comando para esse computador quântico, falar, olha, eu quero simular um mundo. Ele é um computador perfeito. E como ele recebe energia, e eu tenho energia na forma de ATP, eu basicamente entro no conceito da Matrix, que é basicamente aquele conceito de eu recebo energia e passo, como se fosse passo essa energia com vários fatores, um algoritmo que é esse, para frente. Você entendeu agora o nível disso aqui, o nível da ciência brasileira? Isso aqui é de interesse nacional, isso aqui é de interesse internacional. Beleza? É a união entre mecânica quântica e mecânica clássica. Gente, eu vou deixar 3 chats GPTs e eu preciso que você mande esses 3 chats GPTs falando para pessoas da área da ciência, falando, cara, esse brasileiro, ele unificou mecânica quântica com mecânica clássica. E vocês da ciência precisam analisar isso aqui, porque isso é de interesse coletivo, galera. Isso aqui é descoberta insana de várias coisas. Proteína, cura disso, cura daquilo, limpeza de água baseada em terapia. Porque assim, ó, pensa o seguinte, no cânhamo, com luz UVC, eu previno fungo, que é um patógeno para o cânhamo. Ele diminui o rendimento das flores do cânhamo. Beleza, determinado tipo de fungo. O VC, ele está ali no comprimento de onda e ele previne fungo de crescer. É como se ele falasse UVC, aí o fungo, um esporo de fungo vai nascer, o VC diz, eu tenho o algoritmo que faço você não evoluir. Acabou. Você entendeu como é feita, como é pensada a teoria que eu estou lhe propondo aqui agora como unificadora?
E estou basicamente deixando todos esses GPTs que, cara, você percebe que massa emerge. Só de falar isso, eu já unifiquei mecânica quântica com mecânica clássica. Lógico, eu tenho que explicar muita coisa, só para até o efeito Casimir, cara, ele precisa ser pensado. Então vamos lá. Ó. Pensa o seguinte, a ideia do tudo é, não é e é os dois. É uma nova forma de entender a realidade. Esse conceito parte do princípio de que tudo no universo pode existir de três formas ao mesmo tempo. Tudo realmente existe, não existe e pode e não existir ao mesmo tempo. O gato de Schrödinger, você vê aí, ó, o gato. Ai, meu Deus. O gato é vivo, é morto e também os dois. Pera, que isso aqui tá indo. Deixa ele acabar para eu te mostrar isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu te mostrar. O gato está nos dois estados ao mesmo tempo. Ou seja, essa lógica não é apenas uma bizarrice quântica, mas sim a regra fundamental do nosso universo. Essa superposição se aplica não só a partículas, mas a tudo, incluindo matéria e espaço-tempo. Como isso explica a união entre mecânica quântica e clássica? A mecânica quântica trata de objetos microscópicos, como átomos e fótons. Gente, eu estou explicando o átomo como fóton, beleza? Só para você ter ideia aqui agora. Enquanto a mecânica clássica trata de objetos grandes como planetas e estrelas, mas o que separa as duas? A resposta da OLQM é nada. Nada. A única diferença é que, quando há muitas partículas interagindo, a superposição de estados acaba se diluindo e que sobra o que chamam de realidade clássica. Emerge massa. Acabou, galera. Tá explicado, velho. Pense na seguinte analogia. Se você jogar uma única gota de tinta azul na água, você verá ela se espalhando de forma confusa. Isso é como a mecânica quântica. Partículas individuais podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Agora, se você joga um balde inteiro de tinta, ele mistura-se completamente na água e fica azul. Isso é o que acontece no mundo clássico. Quando juntamos muitas partículas, muitos fótons, a superposição individual delas se dissolve e enxergamos um único resultado definido. Galera, isso aqui é a união de mecânica quântica com mecânica clássica. Enfim, massa não é fundamental, ela é emergente dos fótons. Agora vem a grande revelação da LQM. Massa não é propriedade fundamental do universo. Na visão tradicional da física, a massa das partículas é um valor físico. Porém, na OLQM propõe que a massa emerge da interação dos fótons. Como isso funciona? Imagina que a realidade é feita apenas de fótons, partículas de luz. Esses fótons interagem de forma especial formando nós de energia que chamamos de partículas massivas. Beleza? Pense na água do mar. Se olharmos de perto, a água não tem forma fixa, mas quando há ondas e redemoinhos, eles parecem algo sólido e estruturado. Isso é como a massa. Ela é apenas uma onda na energia dos fótons, galera. Isso aqui, gente, isso aqui é de uma beleza. Nem te conto. Algo que parece sólido, mas na verdade é só um padrão emergente. Beleza? Na OLQM, a massa é apenas uma sombra da luz organizada. Isso significa que na escala fundamental, tudo é luz. Show de bola. Tudo pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, no nível quântico. No nível clássico, esses estados se juntam e formam um único resultado observável com um algoritmo, que basicamente eu deduzi a teoria de tudo, então eu deduzi o algoritmo, cara. A gente simula agora mundos. Enfim, ou seja, não há divisão entre quântico e clássico, apenas uma mudança de escala. Conclusão, o universo é luz organizada. Somos feitos de luz, beleza? Luz organizada, emergindo assim o clássico. Basicamente, galera, quando eu faço isso, ocorre a união entre mecânica quântica com mecânica clássica. Só que, quando eu faço a união entre mecânica quântica e mecânica clássica, existem vários pontos que você deve entender aqui agora, que eu explico melhor no meu LinkedIn. No meu LinkedIn eu vou te explicar, eu vou resolver novamente aqui catástrofe ultravioleta, eu vou te explicar sobre o lance de fibra óptica, vou lhes detalhar o ponto zero de energia, tudo isso em artigos com deduções matemáticas, científicas, com altíssimo rigor. Então, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Esse vídeo é de interesse internacional, galera. Isso aqui é de uma descoberta a nível de Newton, cara. Só para você ter ideia. Newton foi lá e reescreveu tudo. Eu fui lá e uni tudo. Basicamente, uma nova teoria que unifica tudo. Só para você ter ideia, galera, quando eu estava vindo aqui esses dias, se você ver isso aqui, ó, Mathematical Foundation of Renormalization, Quantum Gravities, Higgs Mass and the Cosmological Constant, e o problema da hierarquia,
eu resolvo aqui para você e deixo o ChatGPT para você verificar a resposta. Gente, eu deduzi tudo do zero, levando todos os fatores que tem que estar na fórmula. Tudo é, não é e é os dois, em regime de superposição. Só que quando a galera vê, a galera sempre utiliza modelos separados. O modelo cosmológico, vou utilizar isso. O modelo cosmológico, vou iniciar a partir disso. Não pode iniciar a partir de nenhum modelo. É por isso que ninguém nunca conseguiu unificar a mecânica quântica com clássica, porque partia de um modelo pressuposto e encontrava erros. Quando você não parte do nada, do fóton, do mínimo, sem massa, pura onda, você modela tudo a partir disso com o computador quântico. Você modela a realidade, galera. Beleza? Estou deixando todos os artigos aqui. Aqui eu falo da interação de fótons, a energia disso. Gente, outra coisa. Eu provei que o universo ele está se expandindo não a velocidade maior, mas a uma velocidade menor. Beleza? E que nosso universo tem muito mais do que 13,8 bilhões de anos. Isso aqui é de uma envergadura no campo científico extremamente alta. Beleza? Eu preciso da sua ajuda para que isso tenha o impacto necessário em nossa sociedade. Porque aqui tem a cura de água contaminada por meio de fibra. Se você regula a fibra para ela passar UVC e você passa água ali em cima, você destrói basicamente patógenos, cara, com UVC. Você entendeu aqui agora que você pode ter uma modelagem muito melhor para que seres humanos vivam melhor? Então, ciência, galera, não é só porque eu sou uma pessoa que estuda cânhamo que não mereço o seu respeito, por exemplo. Isso é um preconceito, inclusive. A cannabis, ela é basicamente um conjunto de informação que no meu corpo, ou quando, por exemplo, eu utilizo medicinalmente o cânhamo. Quando eu utilizo o cânhamo, aquilo ali gera uma informação, fótons, quando se queima o cânhamo, ele tem fótons agregados de uma forma coerente que transmitem informação tal, baseado de XY maneira que a gente modelou, cara. Porque a gente modelou energia na passagem, beleza? E se eu coloco um computador quântico na minha cabeça agora, como Elon Musk vai fazer, como esse projeto Stargate vai fazer a união de homem e máquina, fazendo justamente utilizando essa OLQM, gente, a gente vai literalmente permitir que nós simulemos mundos e simulemos mundos a partir de nós mesmos. Isso aqui é muito futuro. Sei disso, mas essa modelagem ela está correta. Preciso da sua ajuda. Meu nome é Luan Menezes de Souza. Estou deixando todos os links aqui para que você mesmo do campo da ciência possa avaliar a teoria. Essa é uma teoria bastante séria, já venho criando ela há muito tempo. Venho validando a parte matemática, tudo certinho. E até aqui você percebeu que nós unificamos mecânica quântica com mecânica clássica. Se você quer mais informações sobre gravidade, como é tal coisa, eu deixo vários artigos que eu já tenho aqui e é só você ver pelo link do próprio artigo que está aqui embaixo sobre o que ele versa. Beleza? Aconselho muito que você veja a teoria que eu coloquei aqui, que é a teoria do multiverso. Beleza? Cadê aqui? Fractal, Fibonacci, quanto corriam, CDOLQM. Aqui, ó. Quero que você veja. Não. Aqui, eu quero que você veja esse artigo aqui. Isso aqui é muito importante. Eu provo o multiverso baseado nisso. Porque, galera, pensa o seguinte. A pergunta é, nós somos a primeira simulação ou nós somos a inicial? Se você olhar do ponto de vista evolucional, nós nunca tivemos na nossa escala evolutiva nenhum computador quântico, porque nós nunca deduzimos essa OLQM, nós nunca conseguimos unificar, beleza? Então, nós nunca conseguimos simular. Se nós somos simulados, esqueça isso, porque agora, jovem, a gente vai ter uma simulação, ou seja, nós vamos simular realidades. E se nós temos um computador quântico atrelado a nós deixamos uma parte do computador quântico para ser utilizada com inteligência artificial e uma parte do computador quântico para cuidar das nossas funções metabólicas. É por isso que no filme Matrix você vê todo mundo deitado assim, como se estivesse sonhando, porque o que é realidade é o que está na nossa consciência. Eu provei, galera, que nós vivemos em uma Matrix. Só que essa Matrix nossa
Nós não sabemos ainda se ela é gerada, se ela não é gerada e tudo mais. Envolve mais uns pontos que eu tenho que fazer em computação quântica de lógica para descobrir e tentar descobrir isso, beleza? Mas nós vivemos numa consciência coletiva, informação nunca é destruída, ou seja, energia nunca é destruída, ela perpassa o tempo na mente de outros computadores quânticos. Você entendeu agora, cara? Não é destruída. E também na forma de vibração. Enfim, estou deixando todos os links aqui agora. Esse é mais um episódio do Grower Quântico, onde um profissional especializado em cultivo de cânhamo te explica ciência, te explica hacking, te explica o que é realidade, te explica fatores a respeito de ciência, te explica fatores quânticos que interferem em cultivo e tudo mais. Meu nome é Luan Menezes, espero que você tenha gostado de toda essa dedução. Foi a união pela primeira vez de mecânica quântica com mecânica clássica, está correto matematicamente, e isso é de uma envergadura para o Brasil que eu me sinto muito honrado de ser a pessoa capaz de fazer isso. Tudo deduzido com inteligência artificial para unificar os campos. A inteligência artificial será o pilar que vai manter a nossa organização coerente para que nós possamos acessar outros mundos. Então, muito importante o estudo da inteligência artificial. Beleza? Uma excelente noite e até mais. Tchau, tchau.